Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Os irmãos podem sentar-se. Nós louvamos ao Senhor, colocamos as nossas vidas na presença de Deus através dos cânticos, que possamos continuar adorando ao Senhor, exaltando o seu nome, bendizendo ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Nós vamos meditar na palavra de Deus neste momento, e eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler os versos 7 a 10. Ontem nós fizemos uma breve reflexão com os jovens que aqui estavam neste texto. Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10. É um texto, ou parte do texto da chamada de Moisés, quando Deus se revela a Moisés e o vocaciona, o chama, o desafia para uma tarefa árdua que ele teria pela frente. Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mesmo assentados, mais uma vez nós vamos falar com o nosso Deus através da oração. Fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos-te pois até aqui o Senhor nos trouxe.
Agradecemos-te, pois a tua misericórdia tem nos sustentado durante as nossas vidas e o Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Caminhada às vezes marcada por dificuldades, por lutas, mas mesmo assim sentimos a tua graça e o teu poder se aperfeiçoando em nossa fraqueza. E agora nós estamos diante da tua palavra como família na fé e precisamos ser alimentados por ela. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, abençoando as nossas vidas e dando-nos entendimento acerca da tua palavra, para que nós possamos sair daqui nesta noite edificados pelo teu Espírito, desafiados a vivermos uma vida debaixo do teu cuidado. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Às vezes nós meditamos na nossa caminhada e pensamos e olhamos para as nossas vidas, e é fato que nós lutamos. E nessa semana a gente tem acompanhado algumas situações, tem ouvido outras, tem visitado e tomado conhecimento de outras situações marcadas por lutas, por desafios, por problemas. Ainda no início do culto nós intercedíamos e orávamos por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que têm travado uma dura batalha contra a enfermidade, por aqueles que vão 2, 3, 4 vezes para um centro cirúrgico em busca da resolução de um problema de saúde, para que a saúde seja restabelecida. Outros têm batalhado nos seus problemas de relacionamento, têm batalhado debaixo do mesmo teto como família. Outros têm enfrentado o desemprego, batido as portas para conseguir algo melhor ou para conseguir um emprego. Outros têm lutado com suas crises existenciais, com seus problemas emocionais, lutas próximas, desafios enormes na caminhada. Enfim, homens e mulheres que nas mais diversas áreas vêm travando uma batalha, vêm travando uma luta contínua, marcada às vezes pelo cansaço, marcada às vezes pelo desânimo, pela vontade de desistir e regado a muita lágrima, a muito choro e a muitos questionamentos e a muitas indagações. Quando nós olhamos para a história de uma forma geral deste povo, o povo de Israel que desceu com Jacó e os seus para o Egito e depois de algum tempo começou a crescer, começou a se multiplicar, e por medo de uma rebelião, por medo de uma revolução civil, Faraó coloca algumas normas, escraviza esse povo, faz com que esse povo seja escravo lá no Egito, tudo por medo de um aumento da população do povo de Deus e a ameaça de uma rebelião e desse povo se revoltar contra os egípcios. Aí então, toda a situação de escravidão, toda a situação de opressão, toda a situação de miséria, toda a situação travada, marcada por lutas, marcada por opressão, marcada por desafios. Este povo enfrenta um período bastante complicado lá no Egito. São cerca de 430 anos de luta, 430 anos de sofrimento, 430 anos de exploração, escravidão, maus tratos, pessoas oprimidas, maltratadas, pessoas que mal conseguiam se alimentar, pessoas que trabalhavam de sol a sol debaixo de um regime de escravidão. Isto era marcado, ou era a marca deste povo que vivia como escravos lá no Egito. Aprove ao Senhor, através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua providência, levantar um homem chamado Moisés para este desafio e para esta tarefa de libertar este povo. E quando nós lemos o capítulo de número 3, quando Deus vai chamar Moisés, quando Deus vai lançar a Moisés o desafio para ele ir até o Egito e tirar de lá o povo de Deus que estava escravizado, algumas questões vêm à nossa mente quando a gente lê de forma muito específica a declaração de Deus, aquilo que Deus vai expor para Moisés, a situação que Deus estava observando e expõe de forma muito clara para Moisés. E no versículo de número 7, depois de um diálogo com Moisés, depois daquela chama de fogo no meio de uma sarça, Deus falar algumas
coisas com Moisés, acerca da santidade, acerca como ele deveria se apresentar, acerca de quem era ele. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nos diz a Bíblia que Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. E Deus continua o diálogo e continua a conversa, expondo uma situação para Moisés. Moisés, eu vejo a aflição do meu povo que está no Egito. Depois de uma introdução, depois de uma apresentação, diante de uma declaração de quem era esse Deus, continua o diálogo e diz: olha, Moisés, eu tenho visto, eu tenho enxergado e eu tenho observado a situação do meu povo. Este povo que um dia escolhi na pessoa de Abraão, e este povo tem sofrido lá no Egito. Este povo está passando por um momento de aflição. Este povo que eu escolhi na pessoa de Abraão está sofrendo demais debaixo de um regime de escravidão lá no Egito. E o que é que nós aprendemos e o que é que nós trazemos como lição para nós nesta noite, diante desta declaração de Deus? Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus olhava, Deus contemplava aquele povo, e Deus sabia de cada situação angustiante e de sofrimento que aquele povo passava. Assim, nesta noite, nós também podemos olhar para essa declaração de Deus e entender que Deus certamente vê a nossa aflição e o nosso sofrimento nesta noite. Quando Deus olhava para aquele povo no Egito há milhares de anos, Deus conseguia contemplar todas as áreas de dificuldades e de sofrimento que aquele povo enfrentava. Primeira delas, dificuldades econômicas. Além de ser um povo escravo, diante do trabalho deles de escravidão ou como escravos, ainda o Egito cobrava altas taxas de impostos, porque eles habitavam na terra do Egito. Quando Deus olhava para aquele povo, Deus via um povo esgotado, um povo cansado, fisicamente falando, porque era um povo que trabalhava como escravo. Consequência disso, esgotamento físico. Estavam cansados, não aguentavam mais o corpo, as dores, as dificuldades, debaixo de chicotes e debaixo de uma vigilância terrível. Era um povo que estava esgotado fisicamente. Emocionalmente, era um povo que havia perdido as esperanças. Era um povo que olhava para as suas vidas, olhavam para as suas gerações e chegava a uma única conclusão: nós vamos morrer escravos, não tem mais saída, não tem mais solução para nós. E uma outra questão muito grave, que por causa de uma ordem de Faraó, todo menino que nascesse era jogado no rio Nilo. Só sobreviviam as meninas. Faraó, por medo de aumentar a população masculina, baixou uma ordem: olha, todas as vezes que essas mulheres hebreias estiverem grávidas e quando nascerem um menino e quando nascer um menino, joga no Nilo, só deixa sobreviver as meninas. E eu fico imaginando às vezes, pensando naquilo que se passava na cabeça de cada pai e de cada mãe, principalmente de cada mãe quando ficava grávida, os questionamentos: será que é uma menina, será que é um menino? Se for menina, vai sobreviver e não vai ter perigo nenhum de morte. Mas se for um menino, vai ser jogado no Nilo, vai ser morto ainda na sua infância, recém-nascido. Você imagina isso na cabeça de um pai, de uma mãe, esperando ali 9 meses e não tinha ultrassom, não tinha nada para saber se era menino, se era menina, qual providência deveria ser tomada? Não. 9 meses de angústia, de espera até o nascimento. Se for menina, vai sobreviver, se for menino, será morto, será jogado no Nilo. Tudo isso causava um desgaste na vida daquele povo. E Deus disse: eu tenho visto a aflição do meu povo. E cá estamos nós nesta noite, eu e você, olhando para todas estas áreas. Quem sabe a nossa batalha tem sido travada constantemente em questões econômicas ou financeiras. Às vezes trabalhamos, batalhamos, recebemos o nosso salário no início do mês e costumeiramente dizemos: sobra mês para o nosso salário, a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro. Chegam as contas, chegam a papelada toda para pagar. Quem é pai, quem é mãe, tem filho na escola, quem possui um carro. Aqui no estado de São Paulo, mês de janeiro, vem aquela enxurrada, IPVA, IPTU,
lista de material escolar, vence tudo de uma vez só, vem tudo de uma pancada. E quando nós olhamos para a nossa situação como Brasil, você sabia que dos 12 meses que você trabalha, 4 são para pagar impostos? Nós trabalhamos 4 meses só para pagar impostos. A partir do 4º mês só que a gente começa a trabalhar para nós e para receber para nós. E essas dificuldades econômicas trazem para nós alguns questionamentos e algumas indagações. Ou quem sabe a sua situação seja semelhante ao do povo escravizado que trabalhava de sol a sol sob o regime de escravidão, e a Bíblia nos mostra através do trabalho, e Deus olha para aquele povo esgotado, fisicamente esgotado. E quem de nós, há alguns dias não termina o trabalho, lá pelas 5, 6, 7, 8, 9 da noite, vai para casa arrebentado, esgotado, cansado, está na idade do condor, com dor nas costas, com dor nos braços, com dor nas pernas, com dor na nuca, com dor na coluna, com dor na cabeça, esgotado, sofrendo, cansado, sobrecarregado, entra semana, sai semana, cansado, esgotado, sobrecarregado, fisicamente falando. E por que não trazer à tona e também pensar no esgotamento emocional? O mal do século, o estresse, a depressão, tudo isto são reações do nosso organismo, do nosso cérebro, por causa de um esgotamento, e nós trazemos conosco todas essas inquietações. Sabe aquelas noites que você apaga a luz lá do seu quarto, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir? Não é por outro motivo a não ser esgotamento, cansaço mental, estresse, angústia, inquietações, perguntas, indagações e dúvidas acerca do amanhã, acerca da próxima semana, acerca do próximo mês. Esgotados, cansados, sobrecarregados, em dúvida, indecisos. Este tem sido muitas vezes o quadro de muitas pessoas ou a realidade de muitas pessoas. O que é que nós temos de lição na primeira declaração de Deus para Moisés? Certamente vi a aflição do meu povo. E nesta noite eu quero dizer a você que tem enfrentado todos esses problemas que mencionamos nesta noite. O Senhor está aqui dizendo: meu filho e minha filha, eu tenho visto os teus problemas e as tuas dificuldades. O nosso Deus é um Deus que vê todas estas circunstâncias do nosso dia a dia. Quando Ele olha para as nossas vidas, conhece você melhor do que você mesmo e conhece todas as tuas aflições. Tudo isso que você está trazendo à tua mente agora, toda essa reflexão que você está fazendo agora, Deus sabe. Deus não está alheio a nada disso. Deus conhece a tua batalha emocional, conhece a tua batalha espiritual, conhece a tua batalha financeira, conhece como jovem aqueles pecados que você acha que está lá muito bem escondidinho do teu pai e da sua mãe. Pode estar escondido do teu pai, da tua mãe, dos seus amigos, mas não escapa aos olhos de Deus. Este Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, que está aqui nesta noite, olha para nós e Ele consegue visualizar tudo o que acontece nas nossas vidas. Todas essas nossas indagações, inquietações, tudo aquilo que nos causa aflição, angústia, sofrimento e lágrimas, Deus olha e conhece, e é capaz de pontuar cada um dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Por isso, você que aqui está nesta noite e traz consigo estas lutas, estas inquietações, traga também e coloque na sua mente e no seu coração uma certeza: Deus tem visto a tua aflição. Deus tem visto o teu sofrimento. Deus sabe o motivo de cada tristeza ou de cada momento de tristeza que você tem. É um Deus conhecedor e é um Deus que não está alheio a nada disso. Quando Ele diz para Moisés: Moisés, olha, eu vejo a aflição do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo. Ele olha para mim e para você nesta noite e também pode declarar e dizer, e podemos refletir nesta noite e ter isso em mente: Deus conhece aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Deus sabe muito bem quais os teus problemas, quais as tuas dificuldades e aquilo que você tem enfrentado. Mas também, quando a gente olha para este povo, podemos tecer inúmeras críticas. Você pode questionar a caminhada depois pelo deserto. É um povo complicado.
um povo de dura serviço, um povo desobediente, um povo cabeça dura, um povo que olhava para trás, um povo que tinha saudade da terra do Egito quando estava em liberdade, um povo muito complicado, não muito diferente de mim e de você. Às vezes a gente critica o povo de Israel, a caminhada deles, o êxodo de uma forma geral, mas não é muito diferente de mim e de você. Uma vez eu ouvi de uma irmã que é presbítera hoje lá em Castro, a Silene, que ela dizia: pastor, nós somos piores do que o povo de Israel, porque nós temos um relato bíblico para aprender com eles a não cometer os mesmos erros e a gente acaba cometendo. Este povo que nós criticamos e é passível de críticas em algum momento, nos ensina algo extraordinário. Em meio a tudo isso, em meio a toda essa situação que eles viviam, a Bíblia deixa bem clara que Deus vê a aflição deste povo, e no versículo 7 ainda diz Deus a Moisés: e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. E ouvi o seu clamor. Para Deus ouvir o clamor deste povo, o que era preciso? Pode dizer. O que era preciso? Deus diz: olha, Moisés, eu ouvi o clamor desse povo. Ele clamava. Era um povo que clamava. Por isso que eu disse, podemos criticar em vários sentidos, mas se tem algo que a gente pode aprender nesta noite, é que em meio a toda essa situação de sofrimento, de angústia e de aflição, era um povo que orava ao Senhor. E isto nos inspira, isto nos desafia. Haviam lutas, haviam complicadas, haviam sim, mas também havia fé. Havia capacidade para orar, havia capacidade para levantar um clamor. O povo tinha certeza que existia alguém maior do que o sofrimento deles. O povo compreendia muito bem que existia um Deus, e eles ouviram muito acerca deste Deus, principalmente através da vida de José, que 400 e poucos anos antes fora colocado lá no Egito pelo próprio Deus. Eles sabiam, já tinham ouvido acerca deste Deus, e em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, eles clamavam. Eles sabiam muito bem: olha, há um Deus maior do que o nosso sofrimento, há um Deus maior do que o faraó, há um Deus maior do que os deuses que são adorados aqui no Egito, há alguém que pode nos tirar dessa situação, há alguém que pode nos libertar, há alguém que pode nos dar liberdade, há alguém que pode agir em meio a tudo isso que a gente tem enfrentado. Por isso diz a Bíblia, Deus dizendo para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Se existiam lutas, ao mesmo passo existiam orações chegando ao trono de Deus. Se existiam lágrimas por causa do trabalho forçado, existiam lágrimas em forma de oração chegando aos céus. Se existiam homens, se existiam capatazes chicoteando e batendo naquele povo, se existia um povo curvado ante o sofrimento da vida, também existia um povo curvado para orar e para levantar um clamor aos céus e para dizer: Deus, olha o nosso sofrimento, Deus, olha as nossas lutas, Deus, olha o que o Egito está fazendo com a gente, Deus, olha as lutas que a gente tem travado. E nesta noite eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que tem travado inúmeras lutas. Abra a tua boca, derrame-se diante do Senhor. Deus, olha o meu sofrimento. Deus, olha as minhas lutas. Deus, olha a enfermidade que o meu ente querido tem enfrentado. Deus, olha a enfermidade que a minha amiga tem enfrentado. Deus, olha os problemas que a minha família tem enfrentado. Deus, olha as situações de luto que a gente tem enfrentado. Deus, olha as indagações que eu trago comigo. Deus, me ajuda, me sustenta, me fortalece. Quinta-feira, quem aqui estava, nós ouvíamos a palavra de Deus. Há momentos que a gente precisa dizer e orar: Deus, eu quero crer, eu quero acreditar, não consigo, mas ajuda na minha falta de fé. Deus, hoje está complicado, eu não consigo vislumbrar uma saída, eu quero até acreditar, eu quero até compreender que o Senhor está regendo todas as coisas e que essa situação vai redundar em bem para a minha vida, mas eu não consigo ver. Me ajuda a ver, me ajuda a ter fé. Me capacita, Deus, a vislumbrar algo bom, mesmo que as coisas estejam complicadas. Este era o povo que estava lá no Egito sofrendo, mas ao mesmo tempo clamando, ao mesmo tempo orando, ao mesmo tempo intercedendo, ao mesmo tempo levantando os seus clamores aos céus, expressando
a sua confiança. Nós não temos, e a Bíblia não relata, mas eu fico às vezes imaginando o conteúdo daquelas orações que subiram aos céus. O conteúdo dessas orações de uma mãe grávida, por exemplo. Deus, eu não sei. Aquilo que eu trago no meu útero, eu não sei se é um menino ou se é uma menina. Deus, cuida dessa minha gestação, porque é uma ordem de Faraó. Há uma lei aí que determina que todos os meninos devem morrer. Deus, eu estou grávida. Deus, cuida. Cuida deste ente que está no meu ventre. Pedidos de ajuda debaixo de um sol escaldante, amassando barro para fazerem tijolos. Deus, eu não aguento mais. Deus, os meus ombros estão roxos, machucados, esfolados de tanto carregar barro. Eu não aguento mais isso, Deus. Deus, eu não aguento mais esse capataz, esse vigia que não larga do meu pé. E todas as vezes que eu paro para tomar um gole de água ou para enxugar o suor que corre pela minha testa, eu tomo uma chibatada no meu lombo. Deus, eu não aguento mais. Dá um jeito nessa situação. Essa situação de escravidão, de miséria, de pobreza, Deus, dá um jeito. Eu não aguento mais, Deus, trabalhar desta forma. Não aguento mais, Deus, olhar e ver que não há esperança para as nossas vidas. Inúmeras orações, muitas delas regadas a muitas lágrimas. Paciência, espera. Não foram 430 dias, foram 430 anos de clamor, de oração, de busca, de espera. Mas essas orações chegaram a Deus. Essas orações chegaram ao trono de Deus. E a Bíblia nos diz, na declaração de Deus, no verso 7, olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o sofrimento, eu ouvi o clamor desse povo. E o versículo de número 8, um dos versículos mais extraordinários que nós temos em todo o Antigo Testamento e em todas as Sagradas Escrituras. Por isso, Moisés, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Moisés, eu conheço o sofrimento desse povo. Esse povo tem clamado, Moisés, esse povo tem orado, as suas orações chegaram aos meus ouvidos e a partir daí tomei uma decisão. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir dessa terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, pois o clamor desse povo, Moisés, chegou até mim e eu também vejo a opressão. Vem agora, Moisés, eu vou te enviar para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu ouvi tudo isso, eu tenho visto isso ao longo de 430 anos. Está na hora de dar um basta. E agora você vai lá. E você vai falar com o Faraó. E nós vamos tirar o povo, o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus viu, Deus ouviu o clamor, conhecia o sofrimento e as dores daquele povo e volta e decide livrá-lo. Um Deus atencioso, um Deus cuidadoso, um Deus cheio de amor, um Deus que olha para mim e para você nesta noite, um Deus que tem ouvido o nosso clamor, um Deus que quer nos libertar, um Deus que quer trazer paz aos nossos corações, um Deus que deseja solucionar os nossos problemas, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Por isso, esse mesmo Deus já desceu ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que aqui está nesta noite, olhando para mim e para você. Um Deus que tem ouvido o nosso clamor, um Deus que conhece o nosso sofrimento e sabe muito bem o que é padecer, sabe muito bem o que é sofrer, porque passou por isso na pessoa de Jesus Cristo. Enfrentou a morte, uma morte horrenda, a morte de cruz. Conhece o nosso sofrimento. Quando você faz uma reflexão acerca da tua vida e a conclusão que você chega, olha, eu estou angustiado. Jesus passou por isso lá no Getsemane. Pai, eu estou angustiado. Pai, esse cálice é complicado, é difícil de ser ingerido.
contudo seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus sabe o que é angústia, porque ele passou por isso. Os teus amigos te desprezam, os teus amigos te traíram. Jesus sabe muito bem o que é isso, porque boa parte dos 12 fez isso com ele. Você olha para o teu corpo, está cansado, você está sobrecarregado, você está esgotado fisicamente. Jesus sabe muito bem o que é isso, porque a cruz fez isso com ele. As chibatadas dos soldados e a morte de cruz através dos cravos, ele pendurado lá no madeiro, a Bíblia nos diz que o seu corpo foi moído, pisado, maltratado. Ele sabe o que é esse esgotamento. Quando você tem sede por alguma coisa e deseja algo e deseja conquistar algo, Jesus desejou isso lá na cruz. Tenho sede. E para tentar amenizar a sua dor, deram-lhe vinagre. Ele não o quis. O fato é que ele sabe todo o teu sofrimento. Tudo isso que você enfrenta no teu dia a dia, sejam dores físicas, emocionais, cansaço, ele sabe, porque ele já desceu ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nesta noite cá estamos, com as nossas lutas, travando as nossas batalhas, orando, muitos de nós, muito tempo de oração, não chegamos sequer aos 430 dias, quem sabe, quiçá aos 430 anos, isso é impossível. Mas quem sabe muitos de nós orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o Senhor ouve. O Senhor não está alheio às tuas orações. O Senhor tem ouvido o teu clamor. E o Senhor está conosco na pessoa de Jesus Cristo. Ficamos às vezes cercados de problemas no trabalho, problemas com dinheiro, problemas com doenças, família, solidão, estresse, depressão. Mas nestas horas nós devemos buscar a ajuda de Deus que está do nosso lado, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele povo escravo há cerca de 430 anos, escravo sim, mas existiam 430 anos de clamor, de espera, de oração e de busca a Deus. E a palavra nos orienta nesta noite, nós vamos fazer isso. Jeremias 33:3, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca. Está sofrendo, está enfrentando enfermidade, tem lutas, tem travado inúmeras batalhas. Invoca-me. Invoca-me e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Aquele povo invocou, e não é à toa que Deus disse para Moisés: eu vou tirar esse povo que está escravo aí, e eu vou mandar eles para uma terra ampla, para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel, para uma terra extraordinária. Ele tem muitas coisas. O povo não estava pedindo uma terra, o povo só estava pedindo liberdade. E Deus mostra ao longo da história, além da liberdade, eu vou conduzir Moisés, esse povo, para uma terra extraordinária, para uma terra ampla, para uma terra boa. E é nesse sentido que a palavra de Deus vem ao nosso encontro nessa noite. Às vezes você está orando só por uma batalha que você tem travado, mas o Senhor tem coisas grandes, coisas ocultas que nós ainda não sabemos. O Senhor tem lá na frente para nós bênçãos e mais bênçãos. Esta batalha que nós estamos travando é só um teste, é só uma provação, é só um momento para amadurecer a nossa fé, para que a gente receba aquilo que o Senhor tem para nos dar. Por isso a palavra de Deus, através do profeta Jeremias: invoca-me, busque, clame, ora, interceda, e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Não sei quais as lutas que você tem travado, mas eu gostaria de convidar você para orarmos juntos. Eu não sei se é possível a Cir ou o Clayton, não sei quem pode auxiliar. Eu sei que tem aqui, a gente já cantou. Eu creio no poder da oração. Enquanto nós estivermos louvando a Deus com esta canção, eu gostaria de chamar você para que viesse aqui à frente. Eu não sei as batalhas que você tem enfrentado, às vezes contra a enfermidade, alguns pedidos nós já fizemos. Nós precisamos orar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar.
e nós precisamos crer no poder da oração. Vocês têm ouvido ao longo de quase 18 anos do pastor Geraldo uma expressão que às vezes a gente usa diante de algumas situações: olha, eu não posso fazer nada, eu só posso orar. É o tudo que nós podemos fazer, é orar. É orar. Orar pelo seu Otaíde, orar pela Simone, orar pelo pastor Ervim, orar por aqueles que têm padecido, por aqueles que têm batalhado. Alguns devem ter visto a Daniela sair agora, morreu uma tia dela aqui em Sorocaba. O meu sogro está indo, acho que agora à noite, por ela ter saído. Estão indo lá para Assis, para o velório dessa tia. Precisamos orar pela família, é do lado do seu Daniel, a família Grotti, que está enlutada. Mas nós devemos olhar para essa canção. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E se você crê, e você tem orado, e você tem intercedido, e você tem clamado, e você tem lutado, vem à frente. Vamos juntos como família na fé louvar a Deus com essa canção e clamar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar os nossos pedidos diante do Senhor, levantar um clamor ao Senhor nesta noite. Vamos ficar em pé para louvar, e se você quiser já pode vir à frente. Se você quiser ficar de joelhos aqui na frente, pode ficar. Vamos clamar, porque nós cremos e devemos crer no poder da oração, no poder dos joelhos que se dobram. Vamos orar ao Senhor em meio às nossas lutas que nós temos travado como filhos de Deus. Estamos como teu povo na tua presença. Senhor, nós temos batalhado, nós temos lutado. Trazemos diante do Senhor as nossas aflições, as nossas angústias. Trazemos diante do Senhor aquilo que tem muitas vezes incomodado a nossa caminhada. Problemas inúmeros que muitas vezes não sabemos quais as soluções, quais os caminhos a serem tomados. Situações que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas nós cremos num Deus dos impossíveis. Cremos num Deus que aqui está nesta noite, olhando para as nossas vidas, olhando para cada oração, para cada clamor que tem chegado à tua presença. Tu conheces, Senhor, as nossas vidas.
Tu conheces as nossas angústias, as nossas necessidades, o conteúdo de cada oração elevada à Tua presença neste momento, Tu sabes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, venha ao encontro das nossas necessidades, venha ao encontro dos Teus filhos que têm clamado, muitos deles durante dias, meses, anos, têm levantado um clamor, têm esperado, têm aguardado do Senhor uma resposta. Ó Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro da vida de cada um de nós, da vida destes Teus filhos que têm buscado no Senhor a saída e a solução para os seus problemas e dificuldades. Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, dá-nos entendimento acerca do Teu poder, acerca daquilo que Tu podes fazer. Possamos descansar no Senhor, mesmo em meio às nossas lutas, confiar, acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Num primeiro momento é difícil entendermos, é difícil compreendermos, mas através do Teu Espírito trabalha em nossos corações, para que possamos descansar na Tua palavra, na Tua graça, no Teu poder, nas Tuas promessas. Ó Deus, que nós possamos travar as nossas batalhas, certos de que nós não estamos sozinhos, certos de que na pessoa de Jesus Cristo o Senhor tem nos acompanhado em todos os momentos, certos de que se até aqui nós chegamos é porque o Senhor tem cuidado de nós. E leva-nos, ó Deus, a entender os Teus propósitos, a entender o tempo que o Senhor tem, o tempo do Teu agir, a maneira do Teu agir, como o Senhor vai agir. Possamos descansar e entregar tudo nas Tuas mãos. Por isso trabalha, Senhor, nesta noite, continue operando em nossos corações, orientando as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé, muitas vezes impotentes, muitas vezes sem fé, sem confiança, desanimados, tristes, cabisbaixos. Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, restaura as nossas vidas, restaura a nossa confiança, dá-nos mais fé, mais ousadia, mais capacidade para crermos no poder do clamor que tem sido levantado à Tua presença. E trabalha, Senhor, na vida de cada um de nós, para que não venhamos a vacilar, para que não venhamos desanimar, para que não venhamos a desistir, mas possamos caminhar certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor nos levará aos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor nos levará para um futuro de paz, de projetos, um futuro de propósitos para as nossas vidas, pois o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Estende as Tuas mãos de forma muito especial àqueles que têm travado inúmeras batalhas contra a enfermidade. Visita, Senhor, os corações que têm sofrido, que têm padecido. Dá o consolo que vem do Teu Espírito Santo, para que não só aquele que está enfermo, mas também os familiares possam entender e compreender que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. As nossas vidas pertencem ao Senhor, o nosso caminhar pertence ao Senhor, as nossas famílias pertencem ao Senhor, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos pertencem ao Senhor. Por isso nós descansamos no Teu poder, na Tua graça, na Tua soberania. Cuida, Senhor, de forma muito especial da família do Seu Daniel, família que está enlutada. Cuida deles nesta viagem, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles, protegendo e amparando. A família que está lá em Assis, dado o Teu consolo, da Tua paz e da Tua presença restauradora nas suas vidas, para que possam descansar no Teu poder e na Tua soberania. E nós, como Teu povo, retornaremos às nossas casas nesta noite. Cuida das nossas vidas, trabalha em nossos corações e abençoa-nos para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos na paz do nosso Deus, que Ele esteja conosco, cuidando das nossas vidas hoje e por todo sempre. Amém.